Olá, meus gafanhotos! Vamos iniciar aqui mais um fechamento de mercado, mais um diário de trading. Desse dia, nós vamos fazer o do dia 6/11, quarta-feira. Então, hoje, exatamente, nós estamos aí pós eleições americanas, né? Trump ganhou e a gente já teve uma precificação dessa movimentação, né, desse resultado, desculpa, no gráfico. Então, o mercado ele já se ajustou a esse resultado. Tanto que no nosso pré-market agora a gente já tinha o EWZ trabalhando em variação negativa, tá? Nós tínhamos aí o VIX trabalhando abaixo de 20, né? Então, todas as vezes que o VIX aí ele está negativo, significa que nós temos risk on, ou seja, investidores tomando risco, né? E as bolsas, a foto das bolsas, principalmente ali na parte da América, todas estavam extremamente positivas. Então, refletindo aí a expectativa da eleição, tá? Do Trump. Vamos começar aqui pelo Ibov, tá? O Ibov ainda permanece naquele mesmo contexto que a gente estava atuando, está analisando. Nós ainda estamos por baixo do nosso CTA, da nossa primária. Então, ainda é um contexto de venda dentro do Ibov. Nota que aqui eu estou olhando pelos 60 minutos, tá? Nota que ele não consegue ainda ultrapassar a média de 20 e a média de 200 do Ibov. Tá? Então, a gente ainda tem pressão vendedora dentro dessa região, certo? Se nós formos olhar aqui pelo tempo gráfico de um dia, né, nós tínhamos aqui nós temos uma barra de força muito grande, né, que foi a barra de força aqui do dia 4/11. O movimento do dia 5/11 segurou na parte superior da média, e esse candle de hoje, né, que foi esse preto aqui, ele foi precificado por gap, tá? Então ele abriu aqui embaixo e subimos até lá em cima, certo? Só que o Ibov, vocês vão notar que ele não fica o buraco de gap, ele abre como se fosse um candle cheio, beleza? Mas a movimentação ela abriu aqui embaixo, ó, perto da região dos 129 mil do Ibov. O que a gente consegue ter de cenários para a gente unir com a questão da eleição do Trump? O mercado ele segue segurando aqui justamente por estar aguardando o pacote, né? O pacote de responsabilidade fiscal do governo, né? Que o Haddad aí está reformulando lá junto com os ministérios. Então, isso aí é importante para o mercado para saber se o governo ele vai se manter mesmo solvente até ali 2026, né? Até o ano ali que a troca de cadeira acontece. Então, se o mercado, dentro dessa proposta, entender, né? Se o mercado não, se o governo trouxer um pacote de responsabilidade fiscal e o mercado entender que é plausível, aqui a gente pode estar no início do nosso rally de Natal. Então, a gente pode buscar facilmente ali os 140 mil pontos, beleza? Então, toda a atenção para essa região aqui. E, mais uma vez, deixa eu ligar aqui o meu point fix, a nossa confirmação técnica, sem a gente analisar a parte de macroeconomia e microeconomia, vem basicamente se o Ibov ele romper esse topo aqui, ó. Isso aqui é a confirmação técnica, tá? Se a gente for olhar para a estrutura da nossa secundária, ela tá vindo assim, ó. Tá fazendo topos e fundos descendentes, ó. Então, se eu rompo isso aqui, eu jogo o meu preço acima do meu CTA da primária, então eu tenho uma secundária alinhando com a primária, então eu tenho um alinhamento dos meus fractais, e a partir daqui eu gero uma nova expectativa. Então aqui, tecnicamente, seria a nossa mudança de característica, o alinhamento dos três fractais. Então a gente teria a primária, a secundária e a terciária alinhadas para a mesma direção.
bom? Esse contexto ainda não foi formado, então essa é a expectativa de um movimento mais forte. Se a gente olha aqui para o 60 minutos, né, eu já tinha colocado para vocês, a gente está ainda com resistência nessas médias, então interessante que rompa, tá? Lá no gráfico operacional, vocês vão entender que aqui formou como se fosse uma região bem forte de Power Breakout. Vocês vão entender lá na hora que a gente for para o operacional. Deixa eu reduzir aqui. Vamos para o nosso contexto para entender que tipos de regiões que a gente tinha. Tá? Vou colocar aqui no índice, layout de contexto. No layout de contexto, tá? A gente ainda tinha uma retração do diário dentro do índice. Deixa eu ligar aqui o point fix para a gente marcar. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui foi o dia anterior, nós tínhamos esse topo com esse fundo e a gente encontrou essas regiões de retração aqui, ó, caso o movimento viesse contra, né? Nota que todo esse espaço em branco que tem aqui, ó, foi o nosso gap de abertura. Então, ele abriu com uma variação aí de 1% praticamente. E, se eu não me engano, aqui deu 1.200 pontos de gap. Tá? Então, a gente abriu dentro dessa área aqui. Certo? Ou seja, era uma região de retração dessa onda aqui. Ó. Então, a gente tinha essa expectativa, por exemplo, se fosse continuidade do movimento. Mas, em relação ao fractal maior, ele está fazendo essa movimentação aqui. Ó. Certo? E a gente cria esse viés do preço ele agarrar nessa região justamente pelo mercado estar aguardando esse pacote, tá bom? Então o mercado ele está aguardando. Então, enquanto lá no Ibov nós estávamos por baixo do CTA, se a gente for olhar no índice, a gente está dentro dele ainda, ó, saindo do CTB. Então a gente está dentro da primária e como se fosse aqui, ó, manipulando essa região do canal, tá? Então você nota que ele vem e rompe, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Ó, isso aqui é o nosso canal, ó. Isso aqui é o nosso canal. Então ele rompe aqui, rompe, tá vendo? Ele começa a dançar em cima dessa região. Então aqui, ó, muito cuidado, tá? Muito cuidado em criar viés aqui, porque como a gente tem uma base forte passando aqui embaixo, ele pode, ó, vir, ó, diminuindo spread até chegar aqui para depois subir. Também é um cenário, tá? Então aqui é um lugar onde a gente tem muitas resistências e também muita região de suporte. Então é um ponto onde ele consegue aqui pegar muita liquidez para o movimento. Então, a gente abre dentro dessas regiões de retrações, a gente tem uma troca de polaridade aqui marcada, que é nessa região, e nessa outra superior, que são as principais regiões, tá? Uma POC aqui nos 131.850, tá? Essa POC é em relação a essa acumulação aqui em cima, ó. Então, a gente tem essa região dos 131.850 também. Como o gap é muito amplo, bora agora aqui colocar um do lado do outro. Como o gap é muito amplo, a gente sempre entra naquele racional de que está caro, né? Ou para vender ou para comprar. Então, vamos colocar aqui, colocar um do lado do outro para a gente começar a comparar, tá? Aqui no índice, no contexto, eu estava nos 60 minutos, vou colocar no 15 agora, vou colocar no 5, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a movimentação. Então, nós tínhamos aí as regiões e agora vamos começar a entender aqui o contexto do índice. Tá? O índice ele já abre com aquela precificação de gap que eu comentei com vocês, tá? E ele já abre perdendo a média de 200, que é um fator importante para a gente levar em consideração, porque traz para a gente aquele viés de reversão de tendência, né? Então, todas as vezes aqui ó, que eu tenho a perca com o alinhamento, traz aquele viés de reversão de tendência. Só que no índice a gente ainda está dentro do CTA. Tá? Então, quando o preço ele cai por uma precificação externa de algo que aconteceu,
geralmente isso não muda a direção da nossa tendência interna, tá? Então a gente já ficou aqui com um certo viés de uma absorção, né? Então você percebe que o preço ele abre, ele rompe a estrutura, mas ele absorve. Ó, ele rompe a estrutura, mas ele absorve. Então você vê que você não tem uma continuidade de movimentação, você tem um comportamento de absorção. É diferente, tá? Primeira tentativa do dia que eu visualizei aqui e que eu entrei, tá? Foi nessa movimentação aqui. Tivemos uma onda de impulsão, onda de correção. Fomos lá na VWAP com um alto volume, tá? E não deu continuidade nessa movimentação acima da VWAP, tá? No retorno aqui, ó, na perca da VWAP, de volta, eu entrei vendendo com stop acima dessa região, certo? Entrei simplesmente pelo fato dessa defesa aqui, dessa possível defesa na VWAP, não, tá? Eu entrei aqui, eu quero que vocês olhem lá para o nosso contexto, porque aqui eu estava em cima de uma região de 50%, né? A parte inferior dos 50%, e uma troca de polaridade. Então eu tinha minhas 3 confluências necessárias para me acreditar nessa movimentação. Como a gente estava naquela expectativa de gap amplo e de absorção de fundo, a parcial ela foi antes do rompimento do pivô. Então a gente teve isso aqui de relação risco-retorno. Isso aqui de risco, ou isso aqui de retorno, né, para isso aqui de risco. Então a gente tinha uma proporção. Quando entrou essa movimentação dessa trap aqui, foi quando começou a confirmação desse viés, ó, de absorção de movimento e de possível retorno da estrutura. Mas antes disso aqui acontecer, aqui foi a primeira entrada, tá bom? Segunda entrada, quando ele volta e ele vai de novo na média de 9 e na VWAP, tá? Aqui, nesse momento, ele já estava aqui, se a gente olhar pelo contexto, aqui meio que por baixo do 61% da região anterior, da região de retração. Eu não gosto de usar isso aqui como troca de polaridade não, tá? Eu estou falando para vocês aqui só para vocês se ambientalizarem, tá? Entender aqui, ó, em que parte da estrutura a gente estava. Então, a gente estava agora por baixo ali da retração do 61. Então, aqui também gerou um gatilho, tá? E seria errado eu entrar aqui, apesar desse contexto de esse viés de absorção? Não, pior que não seria. Por quê? Ó, você tinha um placar a teu favor, você tinha renovação de lote, você tinha, ó, volume maior, tá? Na parte das ondas vendedoras, né? Das ondas de oferta, você tinha um alinhamento das médias e a única coisa que te geraria esse viés seria o comportamento do preço na hora do rompimento do fundo, tá? E a questão do gap amplo, tá? Associado ao contexto microeconômico. Pelo mercado está esperando o pacote fiscal, de responsabilidade fiscal. Então, o mercado está travado nesse momento, aguardando algum tipo de posição, para ver se ele cai ou se ele vai iniciar o rally. Beleza? Então, até aqui, ó, nós mapeamos 2 oportunidades, tá? Em relação à oportunidade de trap, para quem estava nesse viés ou para quem tem isso no plano de trade, deu. No rompimento desse fundo aqui, ó, a gente teve sim, ó, uma barra, tá? Que foi uma absorção muito bonita. Se você comprou aqui, a tua parcela teria que ser na VWAP. Então, deu o padrão de trap, mas você tem que ter aquela responsabilidade de entender isso aqui, ó. Isso aqui foi o meu risco e eu tenho que soltar parcial aqui. Então, a tua relação risco-retorno, ela estava um pouco desproporcional. Então, geralmente, quando acontece a trap, a gente quer um espaço pelo menos de 1 para 1
em relação ao gatilho da trap para a próxima região para a gente soltar essa parcial, para a gente ter um payoff legal, tá? Lá embaixo poderia ter acontecido outro aqui, ó. Ele vem de novo, rompe a região, tá? Ó, e ele te dá outro padrão, beleza? Pô, aqui você tinha a média de 9, mas a principal região à frente é a VWAP, né? Então, se você pega isso aqui e tenta projetar na VWAP, bora lá, você tem isso aqui para isso aqui. Ainda você não tem uma proporção, né? De 1 para 1. Por que eu estou falando, desenhando isso aqui no gráfico para vocês, pessoal? Porque é o seguinte, vocês têm que entender que eu estou falando para vários perfis de aluno. Então, tem alunos que eles vão observar só isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tem aluno que vai observar só isso aqui, ó, porque o aluno ele está operando continuidade de tendência. Tem aluno que ele vai observar isso aqui, ó, porque ele já consegue visualizar mais as inversões de fluxo. Então, isso aqui não quer dizer que eu entrei em todas, não. Isso aqui a gente está lendo o mercado por óticas diferentes. Então, tem aluno que está olhando por esse viés aqui de continuidade. Tem aluno que já está olhando por esse viés aqui, ó, de inversão de fluxo. Então, a gente está trabalhando aí a estrutura, lendo o mercado, entendendo as possibilidades, tá? Para a gente ver, para a gente conseguir alcançar todos os perfis. Então, por isso que a gente senta, desenha o plano de trade, entende o que você mais enxerga no mercado, depois de toda a nossa fase de mentoria, né? Depois de um ano, um ano a gente já finalizou a mentoria, mas ali depois, entre os 6 e o 7º mês de conteúdo, de aprofundamento e leitura, a gente para fazer o plano de trade. Então, a partir daí é onde a gente começa a unir todos os fios, as pontas soltas, para a gente desenhar como que você vai operar. Então, o mercado ele exige um certo tempo, sim, de maturação, para que você entenda, né, como que você deve se posicionar, carregar. Exige experiência. Tá? Então, essas duas traps aqui, a gente não teve uma certa relação risco-retorno legal. Já as continuidades, ela te dava uma certa perspectiva nos rompimentos do pivôs que te traziam isso. Tá bom? Bom, continuando, nota isso aqui. Ó. A gente teve o topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Opa, aqui a gente tem uma situação, ou seja, uma quebra de estrutura e característica. Então, a gente tem um giro da estrutura nesse momento aqui. Ó. Se você entendeu que ele rompeu os 2 últimos topos, você poderia vir, pegar uma fibra para tentar entender qual que seria a região de retorno desse movimento, uma região saudável, que era essa área aqui, ó. Ou seja, ele tende a voltar e ele tende a te dar alguns padrões de desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, aqui foi um giro válido, porque ele rompe esse topo, rompe esse topo. Quando ele rompe essas regiões, a gente tem o giro da balança, que confirma a absorção desse movimento aqui, certo? Anterior que a gente estava analisando. A gente tem um volume que ele se sobrepõe aos anteriores, legal também, tá? E a gente tem um retorno aqui em confluência com a VWAP, com a média de 20. Então, a gente tinha balança dando sinal ok, volume ok, mudança de estrutura ok, teste acima de regiões ok. Então, a gente tinha uma série de fatores nesse momento para acreditar nessa movimentação, certo? Então, sabendo disso, a única coisa que não aconteceu visivelmente foi um gatilho de entrada. Tá? O gatilho de entrada aqui foi praticamente um dojizinho. Então, às vezes, não vai acontecer gatilho dependendo da frequência de mercado que ele esteja atuando. Então, por isso que existe ali o trade de confirmação e o trade por região. Então, aqui, apesar de não ter dado o gatilho, no rompimento desse doji, você poderia ter entrado
porque o seu risco estaria baixíssimo, tá? Para a probabilidade de ganho aqui em cima. Então, vamos começar a precificar esse movimento. Então, você tinha aqui, ó, um risco de 150 pontos para ficar atrás aqui da VWAP e uma expectativa de parcial de 340. É isso aqui que a gente procura. Então, você tinha, sim, um respaldo, né, de análise de contexto, e você tinha isso aqui, ó, toda essa área verde de relação risco-retorno e áreas em vermelho aqui, precificação de risco, tá? Então, pela união de todos os indicadores, aqui te deu um parâmetro também, tá? E a gente continua lendo o mercado, tá? A gente está vendo aqui tecnicamente as opções que a gente teve dentro desse dia. Nesse momento aqui, onde ele expande nessa onda, ó, nessa onda, deixa eu trocar a cor aqui, nessa onda verde aqui, ó, aqui nesse momento, a gente tem também uma região aqui, ó, que ela também estava mapeada no gráfico. Então, o preço ele travou dentro dessa área, tá? Então, aqui a gente retorna mais profundo, mas a gente retorna mais profundo logo após, olha só, aqui a gente mudou a característica desse fractal aqui, ó. Quando eu vou aqui em cima, ó, tá vendo que eu chego a romper essa máxima? Então, eu já ligo o viés de eu estar mudando a intenção do outro fractal, de outro tempo gráfico. Então, eu posso pegar a minha FIBO e jogar aqui de novo para entender qual que é a região que esse preço ele pode corrigir novamente. Certo? Então, mapeando isso aqui, a gente tinha o quê? A liquidez deixada pelos compradores que entraram nessa região e não fizeram parcial, não saíram aqui, eu tenho liquidez. Só que agora eu tenho liquidez em uma região prévia de suporte, que é o interessante para eles, ó. Então, eu já tenho outro contexto sobre outra ótica de fractal. Aqui era sobre um fractal. Aqui já é sobre a ótica de outro fractal. Então, vocês vão ver que eu tive outro contexto com praticamente os mesmos parâmetros, só que em outra visualização. Então, eu tive, ó, uma onda de impulsão, uma onda de correção. Tive aqui a captura de liquidez dos stops que estavam posicionados na VWAP, mas mesmo assim a gente teve aqui, ó, uma certa divergência na balança. E eu tive uma onda, tá? Uma onda que me gerou um volume alto dentro desse movimento corretivo. Só que aí agora eu começo a comparar essa onda aqui com todo esse movimento. Olha a dica que eu vou passar para vocês. Tá vendo que esse movimento aqui, ó, vou limpar aqui só para vocês entenderem a relação das ondas, ó. Esse movimento de subida é a impulsão e agora eu vou desenhar em vermelho um movimento de correção. Quando você for comparar o Wave, por exemplo, ó, o Wave que foi gerado na onda de correção foi esse aqui. Aí você pode falar assim, olha, esse volume gerado aqui, ele foi maior que o gerado anterior, o que invalida o meu desequilíbrio. Só que a comparação desse cara e dessa onda aqui tem que ser em relação a toda a onda de impulsão passada, ou seja, é a união desses dois volumes verdes aqui, ó, dessas duas demandas. Então, se eu uno esses dois volumes aqui, eu tenho um volume que ele chega a se sobressair desse aqui. Isso aqui é importante vocês entenderem, tá? Porque a comparação do fractal que eu estou utilizando, né, da movimentação, ela já é essa onda aqui, ó, e não mais esse fractalzinho pequeno que está aqui, ó. Essa movimentaçãozinha em azul já é outra. É outro tempo gráfico, tá? Então, quando eu vou comparar esse desequilíbrio, eu uso esse com esse aqui. Se eu fosse usar do fractal anterior, eu compararia os pequenininhos, ó. Ó, isso aí para quem está no YouTube, tá? Coisas que ninguém fala, tá bom? Isso aqui é coisa de leitura e de quem fica o dia inteiro na frente da tela entendendo a movimentação do preço. Bom, pessoal, aqui o contexto é de inversão de fluxo,
por isso que as médias, o preço, né, estão contra as médias e cruzando as médias. Aqui nós tivemos um contexto legal, que foi uma microdistribuição em cima de uma região de resistência, tá? Tinha uma região pré-mapeada aqui também. E se eu colocar aqui as milhares, né, as nossas regiões de correlação, a gente travou em cima de uma dessas regiões, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, quem entrou na venda por esse contexto de milhar, não estava errado. Também não estava errado. Tá bom? Então, tivemos esse contexto aqui também. Então, ó, vai ter alunos que operam continuidade de tendência, vai ter alunos que gostam de operar trap, inversão de fluxo, tem aluno que fica esperando padrões nessas regiões de correlação de milhar. Então, a gente está lendo o mercado, entendendo as possibilidades. O que eu estou falando aqui não significa que eu entrei em todas, a gente está vendo as possibilidades, tá? Aqui seria um retorno, basicamente, até a média de 20. Então, se a gente for precificar risco-retorno, você teria o que aqui? Bora lá. Você teria aqui, ó, isso aqui de risco para isso aqui de retorno. Poxa, então tinha 1:1 até na média de 20 para me soltar a primeira parcial. Valeria a pena? Pô, valeria, tá? Você consegue soltar a parcial aqui, proteger para ver se isso pudesse cair, né? Acreditando em uma correção mais profunda, sim, tá? Então, aqui, movimento corretivo. Quem estava esperando uma nova oportunidade de movimentação, de retorno após essa onda de impulsão, poderia ter jogado novamente, tá? Uma FIBO. Aí você teria outro contexto, que seria o quê? Ó? Região de retração a favor da movimentação, e testando base de troca de polaridade lá atrás. Aqui as operações mais didáticas, tá? Porque aqui você já tem um alinhamento de fluxo. Aqui atrás, ó, nesse momento onde a gente desenhou os dois exemplos atrás, a gente não tem. Porque a gente ainda estava por baixo da média de 50, tá? Então, a gente não tinha um alinhamento das nossas médias curtas. Aqui a gente já tem outro contexto. Aqui a gente já está por cima das médias. Então, a gente já traz uma movimentação por cima da média. A gente já tem um teste, ó, que ele acontece em cima da troca de polaridade, em cima da região de 50% de retorno, voltando à movimentação. Então, a gente tinha a região de Fibonacci. A gente estava próximo aqui da VWAP com a média de 50. Se a gente for comparar a questão da dinâmica, tá? Do fluxo, a gente tinha um giro, ó, tá vendo? Percebe que a balança ela gira para cima, e dentro do teste a gente tem uma movimentação que ela ainda é ligeiramente menor que a anterior. Observa que essa onda de retorno, tá? Olha, de novo aquela ideia, ó, essa onda de retorno ela me gerou essa movimentação aqui, ó. Esse volume, ó. Essa onda gerou esse volume. Agora eu vou colocar em vermelho. Essa onda me gerou esses dois volumes. Quem é o maior? Então, aqui a gente consegue ver o desequilíbrio comparando onda de impulsão com onda de correção. Então, essa dinâmica é que você tem que ficar atento, tá? Dando continuidade. O preço ele ultrapassa a nossa região de correlação lá na frente, que é essa aqui, ó. Então, a gente já está aqui, ó, olhando para o contexto e olhando para o operacional. Quando ultrapassa a região de correlação, a gente tem essa troca de polaridade importante, ó. Nota que, vou colocar em azul aqui para vocês visualizarem o preço. Ele sobe, vem e te deixa um gatilho, certo? Esse gatilho é esse aqui, ó, acima da média de 200, ó. Opa, aqui eu tenho um outro contexto. Então, eu tenho um contexto de continuidade de movimento. Ou seja, eu já estou fazendo um pullback após a minha correlação, após a troca de polaridade,
após ganhar a média de 200 com o meu fluxo alinhado e a favor da VWAP. Olha só o contexto formando. Então, nunca comprar na cara da resistência ou na cara de um suporte, ou vender na cara de um suporte. Tá? Espera ultrapassar a região. Então, aqui ó, foi outra oportunidade onde ele te deu um payoff legal, porque ele tinha isso aqui, ó, de risco, tá? E até a região do fechamento aqui, você tinha, eu tinha isso aqui de probabilidade de ganho, beleza? Esse trade, quer dizer, isso aqui foi a próxima oportunidade de leitura, tá? Essa movimentação que aconteceu aqui, ó, eu vou colocar lá no meu stories agora para vocês como que a gente consegue identificar o que foi isso aqui dentro do fluxo, tá? Mesmo com o dia parado. Beleza? Mas é isso, pessoal, foram as oportunidades, tá? Do dia 6/11. Espero ter ajudado vocês aí com a leitura de contexto, tá? O que eu estou conversando aqui com vocês é leitura de contexto e as oportunidades que aconteceram, né? Dentro do dia, analisando tecnicamente os indicadores e tudo. Isso que vocês estão vendo aqui, os alunos já sabem disso, lógico, mas para quem está acompanhando no YouTube, isso que eu estou mostrando para vocês aqui ainda é muito raso, tá? Isso aqui é só o básico da leitura, mas a gente vê e analisa vários outros fatores sobre pré-mercado, sobre análise, acompanhamento de fluxo, de perfil, acompanhamento da posição dos players, então tem muitas outras coisas por trás aqui. Beleza? Mas aqui é de forma simples, esse fechamento de mercado é de forma mais simples possível para que você consiga desenvolver só a leitura da movimentação do preço associando com os indicadores. Beleza? É isso então, pessoal. Brigadão. Fique com Deus. Até mais.